Olá, pessoal. É com uma alegria muito grande que eu recebo hoje aqui no Papo da Lu a Mariana Silva, mãe, mulher, empoderada, dona de casa e empreendedora. Mari, eu posso te chamar de Mari, né? Com certeza, todo mundo só me chama de Mari. Legal, Mari, é um prazer enorme receber você aqui no Papo da Lu, para a gente ter essa conversa aí, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir e ajudar a mulherada aí. Prazer é todo meu, né? Eu sempre quis fazer um podcast, eu sempre quis participar de um podcast. E vindo de você é uma honra, porque eu estive lá olhando seu Instagram e você, assim, fala de coisas que eu também falo. Eu já percebi que você é uma mulher que levanta outras mulheres. Então, tenho certeza que esse papo vai render muita coisa boa aqui para essa mulherada aí. Maravilha, Mari. Mari, então assim, ó, primeiro eu queria um pouco que você falasse da sua história de vida, né? E aí da sua história de vida pessoal, Mariana Silva. Mariana, como foi você? Eu sei que o Race-me, gente, para quem não conhece, o Race-me é o salão. É o estúdio, é o meu né, amor. de beleza é o meu amor. Da Mari. Então, mas daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso. Antes, até o Race-me, como foi sua trajetória de vida como mulher? Como que você se empoderou? Em que momento você percebeu que você tinha se tornado, de fato, uma mulher empoderada? Então, eu já me vejo uma mulher empoderada desde quando eu era criança. Porque eu sempre fui aquela criança, aquela pessoa que as pessoas olhavam para mim, chegavam na minha casa, me chamavam para ir brincar. Mari, o que você achou dessa roupa? Você achou que ficou legal? Você gostou? Eu sempre fui uma mulher que as pessoas chegavam, as meninas, as minhas amigas, chegavam em cima de mim e perguntavam, pediam dicas. Eu sempre me vi, Lu, com uma voz de comando mesmo, sabe? Só que lá atrás eu não entendia. Eu não tinha um discernimento do que era isso na minha vida. E com o tempo ali eu fui amadurecendo isso. Com o tempo eu fui amadurecendo. E o que é a história da Mariana? O que é a história da Mariana? Porque a Mariana, ela se tornou a Mariana Silva através do Race-me. Porque antes eu era conhecida só como a Mariana, só como a Mari. E assim, eu venho de uma família muito humilde. Eu venho de uma família no qual eu fui criada praticamente sozinha pela minha mãe, pelo meu irmão. Porque o meu irmão ele é mais velho do que eu há alguns anos. Alguém se identifica? É bom, né? Uma pausa aí para perguntar, porque eu acho que a grande maioria, né, Mari, infelizmente, a grande maioria das mulheres, até mesmo dos homens, né, são criados aí por mulheres, né? Sim. Por mães solos, Sim. né? E eu tenho uma mulher muito forte na minha vida, que é a minha mãe, que é a Luzia. Ela é uma mulher muito forte. E ela me criou assim com muita luta, Lu. Muita luta, porque o meu pai nunca foi presente, né? Meu pai nunca foi presente, então ali ela cuidou de mim, me criou. E ali eu fui aprendendo essa força da minha mãe, né? E até hoje é algo que eu carrego muito forte dentro de mim. E com 9 anos de idade, eu já trabalhava com a minha mãe. Porque ela trabalhava numa casa, que era um buffet. E ali, com 9 anos de idade, eu comecei a fazer salgadinho. Ela fazia o salgadinho, eu aprendi a fazer o salgadinho. E eu me lembro que chegou uma época, Lu, que ficou muito difícil para a chefe da minha mãe pagar o salário da minha mãe. E aí, o que ela falou? Eu vou ter que mandar você embora, Luzia, eu não tenho como. E minha mãe sempre pagou aluguel, aquela luta, né, de uma dona de casa. Sim, sim. E aí eu falei, mãe, faz os salgados, coloca no isopor com suco, que eu vou vender na rua esse salgado. E aí minha mãe produzia os salgados, e era lá no Rio da Prata de Bangu, na Rua dos Açudes. Uhum. E ali eu saía todo dia à tarde, Lu. Isso com quantos anos? Com 9 anos de idade. Uau. 9 para 10 anos. Uau. E ali eu saía com aquele coolerzinho, que não era um cooler, era um isopor. Aquela lancheirinha cooler de suco. Cooler é moderno, né? Aquela lancheirinha de suco. E eu ia nas lojas que tinha lá. E todos os dias eu vendia esse salgado. E ali eu fui ajudando a minha mãe a fazer o salário dela. E ali eu fiquei por muito tempo fazendo isso. E o tempo passou, nós fomos embora dali de Bangu, viemos para Padre Miguel. E devido a ter aprendido fazer esse salgado lá nesse buffet com a minha mãe, foi quando eu comecei a aprender a empreender. Porque ali eu montei, junto com uma amiga, uma lojinha de salgado na porta da minha casa. E ali a gente vendia o meu salgado. É muito gostoso, então, tá? Isso já está no teu sangue, né? O empreendedorismo já está no sangue, né? Desde sempre. Desde sempre. Muito legal. Muito legal. Ali eu vendia aquele salgado. Só que a minha vida sempre foi de muita luta, muito difícil, sabe? E aí fomos embora ali para Padre Miguel, fomos embora para lá. E ali eu comecei a trabalhar como diarista.
Aí eu saí do salgado. Não, antes de eu trabalhar com salgado, eu fui trabalhar como diarista. Diarista. Fazia faxina numa casa, hoje numa casa, depois em outra casa. Cada dia eu estava fazendo faxina na casa de alguém. Eu acho que a sua história é uma história que se identifica com a história de milhares de mulheres brasileiras, né, Com certeza. Mari? Eu tenho amigas hoje na minha igreja que eu fazia faxina na casa delas. Fazia faxina, sabe? Imagino. Então, assim, nesse meio tempo, eu lembrei que eu sabia fazer salgado. E aí eu me juntei com uma amiga minha que também queria fazer alguma coisa, que foi a Cássia. E eu falei, vamos fazer. Beijo pra Cássia. Vamos vender esse salgado. E ali a gente começava a fazer o salgado. Mas foi tão engraçado, Lu, sabe por quê? Porque a Cássia nunca foi assim dessas coisas. Eu enrolava 30... dos dotes culinários. Não, hoje ela faz um bolo maravilhoso, mas o salgado era muito engraçado. Quero comer o bolo, hein, Cássia? Eu fazia 20 salgados e ela fazia 1. Uau! Era a coisa mais engraçada. Que divisão justa. Era a coisa mais engraçada. E ali eu ia dormir 3, 4 horas da manhã fazendo salgado. Imagina. O salgado deu certo, mas eu não aguentei ser salgadeira. Eu não aguentei. Era uma luta muito grande. Era aquela loucura dentro de casa. E eu não tinha vida. E ali eu parei. E aí uma amiga minha me descobriu. Por eu sempre ser assim, uma pessoa muito falante, muito pra frente, que eu me acho, né? Tem que se achar mesmo, você tá certíssima. Eu também me acho. Eu me acho uma pessoa extremamente extrovertida, falante, comunicativa. Isso aí. E aí ela me apresentou o ramo dos cosméticos. E eu fui. Que tá em alta, né? Ainda está em alta. Aí ela me apresentou e eu fui trabalhar como demonstradora de cosméticos. Aquelas meninas que ficam lá em pé, que muita gente não valoriza as demonstradoras. Uma vez, Mari, sem querer te interromper, uma vez eu quase fui demonstradora. Há muitos anos atrás também, quando eu estava iniciando minha carreira, eu acabei indo trabalhar com meu pai, que aí me conhece um pouco da minha história pessoal, sabe disso. Mas eu fui chamada para trabalhar numa empresa de cosméticos também, para ser demonstradora, para ficar na loja apresentando os cosméticos daquela marca, né? Eu não sei se era mais ou menos esse seu trabalho. Era isso que eu fazia. E ali ela me apresentou esse ramo. E eu me descobri. Ali eu me descobri, eu não me desconstruí. Porque tem uma diferença da gente se descobrir e da gente se desconstruir. Ali eu me descobri. Nossa, esse ramo é legal. Porque eu trabalhava num ponto de venda, trabalhava vendendo produtos de beleza. E ali eu vi eu abri um leque, uma coisa linda assim na minha mente. E eu passei por muitas empresas, Lu, eu passei por muitos lugares. Porque, assim, tem gente que não valoriza as demonstradoras. Sim. Hoje eu tenho meu próprio negócio, hoje eu empreendi, eu cresci, eu venci. Mas eu nunca vou esquecer que se eu não tivesse um dia entrado numa loja e se eu não tivesse sido uma demonstradora de cosméticos, eu não chegaria aqui. Porque, Lu, eu posso falar para você que 80% do que eu sou... eu aprendi no ponto de venda com as demonstradoras. Porque o contato, né? Eu acho que o contato com pessoas, né? Você lidar ali no dia a dia, isso enriquece muito, né? Sim, aquela troca. E ali, nas empresas que eu passei, que foram empresas maravilhosas, eu fazia muitos cursos, eu fui me aprimorando. Então, ali eu fiz muitas amizades. Eu tenho amizades que eu vou levar para sempre. Sabe? E aqui eu falo para vocês, as minhas amigas demonstradoras, que até hoje estão ali. Palmas para as demonstradoras. E foi através de lá, sabe? Que eu fui uma delas, que eu fui descoberta. Muito legal. E aí eu estava ali numa loja lá em Madureira, trabalhando como vendedora, porque aí eu já não era mais demonstradora. Eu já virei vendedora da loja. Porque o dono da loja gostou do meu trabalho como demonstradora e falou: o que eu faço para ter você fixa na minha loja? Porque você é maravilhosa, você vende muito produto, tudo que tem na loja você vende. Aí eu falei, me paga o mesmo salário ou um salário melhor que eu fico aqui com você. Tudo que eu queria, né, Lu? Porque eu ia para todos os lugares. Você ficaria num lugar fixo, né? Exatamente. E ali, eu comecei a trabalhar ali naquela loja em Madureira. E um belo dia, entrou uma mulher na loja. E essa mulher chegou para mim... Provavelmente um daqueles anjos que de vez em quando aparecem em nossas vidas. Foi mesmo. Né, para poder nos guiar e nos colocar aí no caminho que tem que ser, né? E foi mesmo, porque através dela que foi que eu entendi quem eu era de verdade. Porque aí ela entrou na loja querendo uma ajuda para ela fazer algo no salão dela. E ali ela veio em cima de mim. E ali ela começou a conversar comigo, eu queria uma ajuda para isso. Aí eu falei, poxa, faz assim, dessa forma que vai ser mais legal para você. E a mulher gostou de mim. Ela, poxa, eu queria convidar você
para fazer umas fotos pro meu salão. Pausa, gente. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Aí ela, eu queria convidar você para fazer umas fotos pro meu salão. Aí eu, que não sou boba nem nada, já lembrei da Isadora, da minha filha. Porque a gente sempre fazia fotos juntas. Eu falei, poxa, legal. Ela gostou do meu perfil, gostou do meu cabelo. Na época, meu cabelo era vermelho, vermelho fogo. Porque eu tinha essas maluquices, né? Aí ela gostou do meu perfil, me convidou para fazer essas fotos. Aí eu fui, fizemos as fotos foi um sucesso. Ela me convidou para fazer um evento também com ela no Boêmios de Irajá. Fui e fiz esse evento. Enfim, para resumir o começo da minha história como cabeleireira. Ela foi e me convidou. Poxa, eu quero você comigo, eu quero você no meu salão. E aí, eu conversei com o senhor Anderson, que era o meu chefe na época. Eu falei, poxa, é uma oportunidade de eu crescer nessa área que eu gosto muito. E eu fui, Lu. Eu fui, só que felizmente, eu fiquei lá 9 meses, mas não deu certo. Não deu certo, eu não era... Mas, só te interrompendo antes de você dizer o porquê. Ai, essa parte é polêmica. Nesse momento que não deu certo, polêmica. Qual foi sua reação? Porque assim, Mari, a intenção do trabalho que eu faço, que eu venho fazendo aí nas redes sociais, é justamente de encorajamento, né? Encorajar as mulheres a tomarem rédeas da própria vida, da própria situação que está vivendo. Porque eu costumo dizer, antigamente, na verdade, quando eu era mais jovem, né, eu me desesperava por qualquer coisa, né? E a minha mãe, já falecida, ela uma vez ela falou assim para mim, porque eu falei para ela que a minha vontade em um dado momento era de sumir do mar. Pai, minha vontade é de sumir. E ela falou assim, sumir por quê? O problema vai te acompanhar onde você estiver. Sim. Né? O problema está com você. Né? Ele não é seu, ele está com você. Então, Mari, eu queria que você compartilhasse, né, com as meninas aí que nos seguem, como foi esse momento para você? O que exatamente aconteceu? Né? Porque você foi toda feliz lá, pediu a demissão lá da empresa que você trabalhava e foi toda feliz para encarar esse novo desafio na sua vida. Porém, esse desafio acabou não dando certo. E aí? Mas foi um errado que foi necessário, porque foi como eu falei para você. Não vou falar infelizmente, e sim felizmente. Porque o tempo que eu passei ali, eu aprendi. E juntando toda a minha bagagem que eu já tinha como demonstradora, juntando toda a minha formação que eu vim de lá, juntou uma coisa na outra e deu muito certo. Mas em momento algum você ficou chateada? O quê? Na hora que aconteceu, você não se chateou? O quê? Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito chateada. Eu saí de lá arrastada. Arrastada, Imagina. porque eu amava aquele trabalho. Só que Deus, ele coloca pessoas nas nossas vidas que realmente faz toda a diferença. E ali eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou, Mari, não para. Não para, porque você é muito boa no que você faz. Abre o seu salão na sua casa. Eu te dou o contato do fornecedor, eu te dou o endereço, eu te dou tudo. Olha, já é dezembro. Eu não sei se ele vai te atender. Eu não sei, porque dezembro... Um ótimo momento, né? Dezembro. Eu não sei se ele vai te atender. Por quê? Porque geralmente as empresas de cosméticos, assim, em dezembro, já fecha. Então, eu não sei se ele vai te atender. Tá aqui, ó, o telefone. Você vê e você tenta. Lu, eu fui. Liguei. Eu fui muito bem recebida na empresa, na fábrica. No mesmo dia, eu já tinha comprado todos os produtos. Eu consegui um lavatório. Eu consegui um espelho. Lu, a minha casa era pequena. Era um corredor em L. E ali, eu peguei, coloquei o lavatório, coloquei o espelho. E cadê a cliente? Tinha que ter a cliente. Principal, né? Mas eu tinha uma cliente que já estava marcada para fazer... Uma cliente. Uma, a Rosemary, que já estava marcada para fazer o cabelo comigo lá em Madureira. E eu saí, eu fui mandada embora. Aí, o que aconteceu? Ela chegou para mim e falou, não, Mari, eu quero fazer o cabelo com você. Eu quero fazer o cabelo com você. Na verdade, eu não fui mandada embora. Na verdade, eu pedi para sair. Porque certas coisas já não cabia mais eu ali naquele lugar. E eu pedi para sair. No caso, eu nem fui demitida. Eu pedi realmente para sair. E aí, o que acontece? Eu falei, Rosemary, olha só. Faz o cabelo aqui em casa. Lu, eu peguei uma cadeira, essas cadeiras de ferro de bar. Coloquei ela sentada, peguei a borracha. Porque ainda não tinha colocado o lavatório, tudo direitinho. Ainda não estava conectado. Peguei um saco de lixo, esse saco de lixo de 20 litros, fiz um buraco, coloquei na cabeça dela assim, ó.
Peguei e comecei a fazer o cabelo da Rosemary. E ali eu tirava ali no cabelo dela, água, aquela coisa. E o cabelo dela ficou lindo. Imagina. E a Rosemary começou a falar para as pessoas. Eu fiz o cabelo lá na casa da Mari. É o marketing de boca a boca, né, gente? Que nunca perdeu o seu valor, nunca. E ali eu fiz o cabelo dela lá em casa e ela foi falando para as pessoas. E ali as pessoas começaram a me procurar. Pô, você está fazendo o cabelo? Tô. E aí eu, como eu sempre tive essa visão de marketing, de a gente jogar ali nas redes sociais. Na época, o Instagram nem tinha tanta força, era mais o Facebook, né? Uhum. Peguei as minhas amigas, que eu tenho amigas lindas e maravilhosas. Juntei, fui lá pro Jardim Botânico. Fizemos um ensaio. Nessa fase, eu já tinha sentado com os meus amigos, que um deles é o Everton, que é o meu irmão, que é o meu sócio do salão lá de Itaguaí, porque nós temos 2 salões. Sim, é verdade. Nós temos 2 salões. Uhum. E ali ele sentou comigo e nós ali descobrimos o nome. Eles me ajudaram e saiu o Race-me. Fui com as meninas pro Jardim Botânico. E lá no Jardim Botânico nós fizemos o nosso primeiro ensaio. E foi um sucesso, Lu. As pessoas que estavam lá não sabiam se a gente era passista de samba, porque eu lembro a gente com uns shortinhos. Nem chamam a atenção, né? Olha aí a polêmica do shortinho aparecendo. Já vamos falar disso. Lu, muito engraçado. A gente com uns shortinhos assim, pequenininho, com uma blusa verde, parecia até passista da Mangueira. Um salto desse tamanho no meio da cachoeira, que tem uma cachoeira lá. E ali nós fotografamos. Eu criei o Facebook, que é o mesmo Facebook, que eu tenho até hoje. E o Race me nasceu. E ali, Lu, naquele corredorzinho daquela casa, eu atendia em média, mais ou menos, de 30 a 40 clientes por dia. E aí agora eu respondo a sua pergunta, que você falou, o que você pode me trazer, né, do que você passou? Eu trago para você o seguinte, se aquelas pessoas não tivessem feito comigo o que eles fizeram, ao ponto de eu querer sair daquele lugar que eu tanto amava, a Mariana Silva não tinha nascido. Se eu não tivesse saído daquele lugar, Lu, eu poderia ter continuado ali, sendo desmerecida. Com certeza. Sabe? Não, mas tem um ponto aí que eu acho bem relevante a gente voltar, Mari, é que você não se contentou com aquilo que você estava vivendo. Não. Né? E você quis fazer a diferença, você fez algo. Sim. Né? Você tomou as rédeas da situação da sua vida para sair de onde você não cabia mais. Você não cabia mais ali. Né? Aquilo ali não era mais para você. Né? Aquilo ali passava naquele momento ser um passado. Isso é muito importante. Né? Você admitir, reconhecer, por mais às vezes que doa, né? Porque quando a gente precisa, ou a gente levando para o lado sentimental, às vezes até a gente gosta de alguém, a gente não enxerga. Não. Muitos momentos a gente fecha os olhos, né, para algumas situações e acha que a gente vive meio que no comodismo da situação. E às vezes esse comodismo nos impede de chegar até onde de fato é o nosso caminho. Sim, mas eu nunca fui uma pessoa acomodada. Sim, eu sei disso. É por isso que eu estou trazendo isso. Nunca, Lu. Se eu não me sentia bem aqui, eu sempre fui muito destemida para eu pegar. Não, aqui não tá legal, então vamos para cá. Certíssimo. E isso é o que eu quero falar aqui. Se eu não tivesse tido essa coragem, eu poderia estar trabalhando para aquelas pessoas até hoje. Com certeza. Mas não. Hoje, o Race-me, ele me deu essa liberdade de eu ser a minha própria chefe. Então, tem mulheres que que elas olham para a situação delas e elas não acreditam nelas mesmas. Sim. Elas não acreditam nelas mesmas, Lu. Se você olhasse o cenário que era a minha casa, aonde que você ia olhar para aquele lugar e você ia ver sair um salão dali. Imagina. Mas saiu. É porque, assim, eu costumo dizer, Mari, nos meus vídeos, inclusive você já me acompanha aí, que às vezes o que a gente precisa é da tal união, né? Todo esse trabalho, tanto seu como o meu, né? Você fala sobre a beleza feminina, sobre a autoestima, que é um dos assuntos mais recorrentes, né, desses últimos tempos. Mas às vezes falta um empurrãozinho. Sim. Né? Às vezes as pessoas as mulheres, né, elas se sentem sozinhas, se sentem sem estímulo. E às vezes, só de ouvir, né, a história
de uma mulher como você, sobre a sua história, você contando aqui pra gente, dividindo, compartilhando com outras mulheres, né? Como foi a sua trajetória até aqui, né? Isso é muito importante, porque incentiva, estimula a mulheres que hoje estão paradas, de repente vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, mas depende financeiramente desse marido e não consegue sair. E então, às vezes assim, nem dependem, tá? mas às vezes, mas a dependência Mas fica aqui, emocional, ó, presa a na dependência mente. emocional é a pior dependência que há, né? Com É a certeza. pior dependência. Com certeza. E ali, o que aconteceu? O Reis-me, ele não nasceu só para eu fazer cabelo. E agora é onde Terapia. eu entro. O Reis-me, ele foi algo que ele nasceu no coração do Senhor. Porque você sabe que eu tenho um segredo. Eu vou te falar qual é esse segredo. Ou melhor, Opa, vai você contar não pra sabe, todo eu vou mundo. falar agora para você. Existe um segredo na minha vida. Existe um segredo na minha vida que eu já vou falar para vocês. Qual é esse segredo? E a Lilo, o Reis-me, ele nasceu para fazer a diferença na vida das mulheres. E isso eu já tinha entendido da minha vida desde lá de trás. Porque em todas as lojas que eu passei, sempre tinha uma pessoa que me procurava, sempre tinha uma senhorinha, sempre tinha alguém que me procurava. Eu lembro que eu fazia uma loja na Zona Sul, que tinha um rapaz que ele tem síndrome de Down. Vou falar tempo, porque eu acredito que ele ainda esteja vivo. E ele me procurava sempre que eu estava na loja, porque ele gostava de conversar comigo. E uma vez a mãe dele foi na loja e falou, é você que o meu filho fala? E ela foi lá, tirou foto comigo. Então, assim, eu sempre... atenção, né? Exatamente. E a Lilo, a minha casa ficou pequena. Já não comportava mais aquelas mulheres. E a Lilo, eu via coisas, eu via muitas coisas, que na maioria das vezes eu estava passando. Na maioria das vezes. E eu comecei a entender que eu precisava fazer realmente uma desconstrução na minha vida para que eu pudesse ajudar aquelas mulheres. Mas eu ainda estava muito confusa. Porque jovem, muito nova, eu ainda não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. E o salão cresceu, Lu. Já não comportava mais. Graças a Deus. Já não comportava mais. Mas aí tem o meu pai, que é o pastor Alexandre. Que eu não tenho como. Gente, olha, para tudo. Eu não sabia disso, tá? Eu não tenho como. Eu não tenho como contar a minha história e não falar do meu pastor. O pastor Alexandre Que é fez ele. meu casamento, gente. Ele celebrou meu casamento. Ele tem, eu acho que lá em Padre Miguel, Bangu, Realengo, ele tem Há muitos anos atrás. Ele tem um pouquinho na vida de cada um, sabe? E ali, como ele é um empresário do ramo das casas, né, dos terrenos que ele aluga, eu fui até ele. Pastor, por favor, pastor, eu preciso de uma loja, porque o salão já não está mais dando dentro da minha casa. Ele, olha, vem aqui, vamos ali que eu vou te mostrar um lugar, ver se você gosta. Eu cheguei lá, Lu, eu olhei, eu falei, o pastor Alexandre tá doidão. Como é que vai sair um salão daqui? Como que vai sair um salão daqui? Mas eu sou uma pessoa que eu acredito nele. Sim, se ele falar, faz isso, você pode acreditar que vai dar certo. Ó, você faz assim, faz assado. O salão nasceu, saiu o salão. E foi um sucesso, Lu. Eu lembro como se fosse hoje a inauguração do salão. Eu não tinha onde colocar mulheres. Eu não tinha. E lá, você vai ter oportunidade de conhecer o Reis-me. São várias lojas, uma do lado da outra. Eu já estou com a segunda loja, porque hoje o Reis-me, ele é tanto cabelo quanto unha, sobrancelha. E nós já pegamos a loja do lado. Ô, glória! Sabe? Parabéns, E ali, o pastor Alexandre e a pastora Cicleide, eles têm algo na minha vida assim que é muito especial. Porque eles sempre acreditaram no meu potencial. O pastor olhou e ele enxergou, aqui vai sair um salão. E ali, Lu, saiu. E ali nasceu o Reis-me, sabe? E o Reis-me, eu entendi que ele era uma fábrica de autoestima. Porque ali, Lu, eu atendo mulheres que chegam lá no meu salão agredida, violentada. Mari, me diz aí, como é que é hoje formada a sua equipe? Então, eu tenho a minha equipe. Eu vou começar falando pela Gisele. Tá, vamos lá. Que a Gisele, ela, 10 anos. São 10 anos que o salão vai fazer sábado. Parabéns, anos, gente. 10 Parabéns anos, pra muito Reis-me. tempo, né? Muito tempo. Eu costumo dizer Uma que estrada. quando você chega nos 7 anos, se você passar dos 7, tu não quebra mais. Sai da crise. Da fase de possível né? crise, tu na não verdade, quebra. né? E aí, passei dos 7, cheguei nos 10. E a Gisele tá comigo desde quando eu iniciei. Desde quando eu iniciei. Muito bacana. Tem a Júlia. Leal, fiel escudeira. Lealzona. Leoa, aquela ali. Muito bom. Tem a Júlia, que é a minha nora,
que ela é filha do meu filhão do Norton, que depois eu falo um pouquinho deles. Tem a Amanda, que é da parte da esmalteria, porque ela levantou a esmalteria. Aham. Tem a minha filha, Isadora. Isadora é uma benção, né? Olha. Olha a mãe coruja, gente. Trabalhar com o filho, Lu. Tem vezes que dá vontade de... Eu sei como é. Eu sei como é. Porque ela acha que porque ela é filha, ela quer abrir o salão a hora que ela quer. E não, minha filha, eu pego ela. As minhas clientes já sabem. Tá certo. Então, se eu tiver que parar tudo lá e pegar ela, eu pego. Tá certo. E ali, essa é formada a minha equipe. Não posso deixar de falar da Tiffany também, que está sempre ali nos ajudando. E a gente está sempre ali juntas, Lu. Juntas. E ali, cada uma tem uma história de vida. Cada uma tem uma história de vida. Contribui, né? Sim. Para melhoria. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. E ali elas foram o meu porto seguro. Posso sabe? imaginar. A Gisele já passou por momentos difíceis, a Júlia, a Amanda, cada uma de nós. E ali são mulheres que levantam outras mulheres. Eu não admito, Lu, ter alguma mulher na minha equipe que seja aquele tipo de mulher que quer competir com outra mulher. Sabe? Eu vivo isso. Infelizmente, né, Mari? Eu, com esse trabalho meu nas redes sociais, eu vejo muito isso, Existe. né? E você, na verdade, está até acompanhando, né? Eu Sim. acho que agora, bem recente, Esse essa polêmica do shortinho aí, né? Como é que pode? Como é que pode? Como pode, né? As mulheres, é o que eu falei pra você, eu não me chateio nem um pouco quando um homem levanta qualquer tipo de crítica, né? Agora mulheres, eu né? falar do seu short? Quando mulheres, né? Você pode falar assim, eu não uso, eu prefiro vestido, Sim. eu prefiro, sei lá, qualquer coisa. Mas daí é você falar mal de outra mulher, né? Eu sou do grupo das mulheres que levanta e puxa as que estão embaixo. Tem que ser. Eu sou esse tipo de mulher. Então, assim, quando eu vejo uma mulher se comportando de forma diferente disso, é óbvio que isso não é uma regra, mas eu acho que deveria, porque ainda existe a tal cultura, exatamente o que você falou, que uma mulher dispute com a outra. Isso. Né? E, na verdade, eu sempre falo assim, gente, se as mulheres enxergassem o poder, né, que nós temos nas mãos, nós já estaríamos muito mais à frente. E aí, mais à frente que eu digo, eu não estou fazendo comparação, tá? Porque as pessoas, elas deturpam muito o conceito feminismo, né? Eu não estou falando que a mulher tem que estar acima, à frente do homem. Mas a gente pode sim e devemos sim ter os mesmos direitos. É igualdade, é igualdade. Se você trabalha numa empresa exercendo o mesmo cargo de um homem, você deve e a empresa tem obrigação de pagar para você o mesmo salário que está pagando para esse homem. Né? Então é sobre isso, né? Não é sobre uma disputa, é sobre igualdade. Então, assim, e hoje a gente ainda vê, por essas questões culturais, mulheres criticando outras mulheres. Sim. Eu queria que você compartilhasse, você que está aí também na luta, trabalhando só com mulheres, o que você acha disso? Em pleno século XXI, você ver mulheres criticando, depreciando, desmerecendo outras mulheres ao invés de estimular, ao invés de ajudar, ao invés de se unir, né? Unir forças com outras mulheres. Foi como você falou. Eu já entendi a força que eu tenho. E eu tenho certeza que você também já entendeu a força que você tem. E aí você identificou isso em mim. E eu identifiquei isso em você, porque senão eu não estaria aqui. Com certeza. E você também não teria me convidado. Sim. Então, nós identificamos quem somos. Então, o primeiro ponto para isso acabar. As mulheres precisam entender de fato e de verdade quem elas são. Elas precisam entender... Mari, você é feminista? Com certeza me considero uma feminista. Eu sou, com muito orgulho. Porém, tudo tem que ser temperado. Você sabe, a Mariana Silva, ela é uma mulher cristã, ela é uma mulher temente ao Senhor, ela é uma mulher que crê e professa um empoderamento sadio. É o que eu falo para todas as minhas mulheres, Lu. Nós, mulheres, nós podemos ser o que nós quisermos ser, sem sermos qualquer uma. Isso aí. Tá? Então, não é porque eu sou uma feminista, não é porque eu sou uma mulher empoderada que eu tenho que olhar para o homem, não, fica atrás de mim. Não é porque eu sou uma mulher empoderada que eu tenho que colocar o homem embaixo do meu pé. Não. Mas eu tenho que entender que eu posso sim. Se eu trabalho, se eu conquisto, e eu tô ali, eu posso sim ganhar a mesma coisa que ele ganha. E, infelizmente, principalmente no Brasil, tem esse conceito.
por ser mulher. E se for preta, então, minha filha, se for preta, se a mulher for preta, então parece que o negócio decai mais ainda. Mais ainda. Então, eu fui obrigada a empreendê-lo. Porque muitos tentaram passar por cima de mim. Muitos. Nossa, quantas vezes eu estava no ponto de venda e entravam mulheres e me olhavam assim. Por quê? Porque eu estava ali, em pé, sendo uma demonstradora, preta, mas eu não entendia. Você sentiu muito isso na sua pele, né? Lu, muito. Bacana você compartilhar isso com a gente, Mari. Eu senti muito. Eu já sofri muito com isso. Só que isso hoje é uma coisa que não me afeta mais. Que te transformou, né? E isso pode ter sido um dos grandes incentivos para você ser quem você é hoje, né? Então, assim, chega desse negócio de porque é o homem, ele tem que ficar na minha frente. Não, ele pode ficar do meu lado. A gente pode ficar aqui, trabalhar junto e ganhar a mesma coisa. Até porque, Mari, assim, hoje a gente tem visto muito, quando eu falo, inclusive da união, é também para trazer essa questão que a gente tem vivido muito aqui, e aí é no país inteiro essa questão de mulheres sendo agredidas, sendo assassinadas diariamente. Exatamente. Né? E aí eu tento, de alguma forma, trazer essas questões no dia a dia, e eu tenho tentado contribuir de uma forma mais leve possível, fazendo, muitas vezes, brincando, né? Com meus vídeos engraçados, mas que fala da realidade, eles são engraçados, mas que fala, gente, sim, a mulher mudou. Sim, a mulher de antigamente, a minha avó, jamais usaria um short. A minha avó, pelo menos, não usaria. Eu lembro da minha avó como uma vovozinha, mesmo ela sendo nova. Eu lembro da minha avó com 30 anos, 30 e poucos anos quando eu era criança, e a minha avó já era uma vovozinha. Ela já tinha aspecto de vovozinha, ela já se vestia como uma vovozinha, mas como uma vovozinha de 100 anos, sabe? Então, assim, hoje em dia você não vê, porque a mulher se cuida, a mulher vai ao não que as outras mulheres de antigamente não fossem, gente, não é isso. Mas hoje, a mulher ela olha muito para ela, né? É óbvio, né, que tem aquelas que também ainda não o fazem, mas a grande maioria sim. Então olham muito para si, né? Então tentam se amar, se olham no espelho, e se tem algo que não agrada, tenta aí mudar. E eu sempre sou a favor, eu falo assim, gente, muda aquilo que você achar que deve mudar, contanto que não seja para agradar aos outros, e sim a você. Né? Então, hoje a gente tem vivido um momento muito crítico em relação à questão da mulher, né, no país. Com a questão da agressão, dos feminicídios, que são coisas chocantes quando a gente pensa que já viu de tudo. Vem mais uma, vem outra novidade, e aí vem outra, vem outra, e vem outra. E aí eu pergunto, né, eu fico às vezes me questionando muito. Será que não está na hora das mulheres entenderem de fato que é importante, ou a importância dessa nossa união? Já passou da hora, Lu. Isso é uma coisa que já passou da hora. E você, olha o que você relata. Eu fui lá olhar o seu vídeo e eu vi mulheres criticando você. Mas ali foi um vídeo que você fez de alegria, descontração, uma comédia, né? Levando alegria para aquelas mulheres. E você viu como você foi criticada. Mas eu também estou acostumada a ver mulheres que foram mortas, mulheres que foram estupradas, mulheres que foram molestadas, agredidas psicologicamente. E quando você vai olhar ali os comentários, o que você lê? Bem feito. Ah, porque o short dela estava muito curto. Existe justificativa, né? Existe justificativa. Aí querem pontuar, querem dar motivo para uma mulher ter sido agredida. Gente, a mulher não deve ser agredida em momento, em hipótese nenhuma. E lembrando, né, Mari, eu acho que você levantou até uma questão aí que eu considero gravíssima, que é a agressão psicológica, a emocional, né? Você comentou um pouco atrás que, há um momento, você falou que, às vezes, as mulheres nem precisam financeiramente. Porém, a dependência emocional é algo que destrói qualquer pessoa, né? Então, muitas vezes, Mari, eu atendo dezenas e dezenas e dezenas de mulheres quase que diariamente me mandando vídeo, me mandando mensagens, conversando comigo e muitas vezes até pedindo ajuda, relatando algumas situações que elas vivem no dia a dia com seus companheiros. E, nossa, caramba,
Não é fácil. Não é Não. fácil você ouvir, não é fácil você lidar, não é fácil. Eu muitas vezes tento encaminhar essas mulheres para alguma amiga psicóloga ou tento fazer algo para ajudar de alguma forma quando eu posso ajudar. Mas não é fácil você viver. Eu também já sofri esse tipo de violência, principalmente a emocional. Então, não é fácil você lutar contra isso, né? Mas mais uma vez eu falo, né? Nós estamos aqui juntas hoje, nós duas, para, eu acho que, apoiar e mostrar para as mulheres que sim, nós podemos. Elas conseguem. Né? Sim, elas conseguem. E dizer que sim, nós estamos unidas. E eu brigo, e você também, eu tenho certeza, por essa união. Sim. Né? Eu acho que todos os dias, eu não me canso e não vou me cansar nunca de falar que eu vou brigar sempre. Até o meu último suspiro, eu vou brigar para que as mulheres entendam de uma vez por todas que não se trata de uma disputa. Não. É muito mais além disso, é sobre amor, é sobre amar, é sobre revolucionar da forma certa. Porque eu costumo dizer, eu falo, quem me conhece sabe, eu nasci para revolucionar. Eu preciso revolucionar. Se não for para brilhar, nem me chama, Não, né, gente? eu tenho que revolucionar. E como que eu posso estar revolucionando na vida de uma mulher? Mostrando para ela quem ela é, mostrando para ela quem ela é capaz, mas eu não consigo. Eu não consigo sair dessa prisão, eu não consigo sair desse relacionamento. Independente de religião aí, como você falou, eu acho que essa questão de você ter fé em Deus, você acreditar em Deus, eu acho que é algo que de fato move. Sim. E te faz ter força para seguir, para você sair da prisão que você está e você ir em busca, né? Em muitos momentos da minha vida, né? Eu converso muito com Deus, né? E isso independente de religião, mais uma vez eu falo, eu converso muito com Deus e eu geralmente falo para Ele, Senhor, mostre-me o seu caminho, o caminho que eu tenho que percorrer, né? Porque às vezes a gente quer muito alguma coisa, mas aquilo não é pra gente. Exatamente. Né? Então você também tem que ter o discernimento e aí independe de qualquer questões religiosas, de fato, né? Reforçando isso, o discernimento de entender que aquilo não é para você. Sim. E se não está acontecendo, é porque não é seu. Com certeza. Né? Hoje, por exemplo, eu postei um vídeo falando um pouco sobre isso. Gente, para de insistir naquilo que não é seu. Jesus, isso é forte. Para, né? Para de querer abrir porta que Deus já fechou na tua vida. Para com isso. Até quando você vai viver abrindo portas de pessoas que estão para pessoas que estão o tempo inteiro batendo a porta na tua cara, né? Para com isso, né? Eu também me arrepio quando eu falo, sabe? Eu confesso que eu posso te mostrar que eu estou toda arrepiada. Não é pelo ar-condicionado, é porque, de fato, a gente faz isso com a gente. Sim, a gente se coloca nesse lugar. E quando eu falo a gente, eu também, né? Eu sou a Luciana Pereira, antes de Papo da Lu. Sim. Né? Eu sou a Luciana, eu sou uma mulher que vive as batalhas. Ai, vai fazer eu chorar, não acredito. Né? Ai, não acredito. Eu vivo. Mas é isso, eu vivo, eu quase comi o microfone agora. Eu vivo as batalhas como qualquer outra mulher vive. Né? A gente encontra pedras no caminho, a gente luta. E em muitos momentos você vê que aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto precisa, que você acha, na verdade, que precisa que aconteça, não acontece. E aí você continua. Só que, peraí, né? Chega uma hora que você, de fato, você tem que tentar enxergar que aquilo não está acontecendo, porque aquela porta não é para você. Ela não está abrindo porque simplesmente ela não é para você. Sim. Né? E eu acho que ter Deus, né, no seu coração e na sua mente, ter o Espírito Santo, é importante, porque nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de angústia, nesses momentos de crise de ansiedade, de depressão, eu acho que a gente se apegar a Deus
é uma coisa muito importante. Faz toda a diferença. Que realmente, eu passei por isso. Faz toda a Eu passei diferença. por uma depressão. Eu quase morri em 2005. Compartilhando aqui com meus seguidores, algo que eu nunca falo. Eu dificilmente falo da minha vida pessoal, mas em 2005 eu tive uma depressão muito severa e foi junto, uma depressão com síndrome do pânico, mais crise de ansiedade. Então, eu sei o que eu vivi. E foi uma coisa horrível, que eu não desejo para ninguém. Parece óbvio, que não tem fim, né? Parecia que eu, de fato, ia embora. Né? A sensação que eu tinha. Então, se apegar a Deus, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E óbvio, né? Eu acho que quando você está passando por situações assim, ter pessoas também ao seu lado, né? Seja quem quer que sejam elas, né? Como eu falei para você, eu não tenho mais meus pais vivos, mas eu tenho eu tenho meu filho, que é uma bênção na minha vida, mas eu tenho pessoas ao meu lado que sempre me apoiaram, e eu tenho aquelas pessoas, podem não ser, assim, eu não tenho 50, talvez eu conte em uma mão aqueles amigos que de fato eu posso contar, mas eu tenho. Mas você tem. E que são pessoas importantes para esses momentos que você passa. O que não vale, né, o que eu acho que vale a pena a gente continuar reforçando aqui, é que não vale você estar vivendo uma vida de tristeza, de assédio, de todos os tipos de assédio, de você abuso. permanecer ali. Sim. Por qualquer tipo de situação que seja. Pede ajuda. Grita por socorro, pede ajuda. Não precisa gritar, que eu estou dizendo. Não é você gritar, né? Hipoteticamente dizendo. Né? Mas pede por ajuda. Tem sempre alguém que pode te ouvir. Tem sempre alguém que pode fazer algo para te dar um norte. E melhor, tem sempre um Deus maravilhoso que nos ouve quando a gente clama com fé, crendo que Ele pode tudo. E Ele pode mesmo. Mas para Ele poder fazer, eu preciso, em primeiro lugar, acreditar que Ele vai fazer. Eu tenho que querer que Ele faça. Eu tenho que abrir a porta. Porque o Espírito Santo, ele é educado. Ele não vai invadir a minha vida. Ele vai esperar ser convidado a entrar. Então, vamos passar isso para essas mulheres, para que elas venham convidar o Espírito Santo a entrar na vida delas. Porque se elas convidarem, ele entra. Ele entra. E o Espírito Santo, ele é cuidadoso. O Espírito Santo, ele cuida da gente de uma forma única, sublime e especial. E mais uma coisa que elas precisam fazer, Lu, elas precisam entender quem elas são. Porque por um momento da minha vida... Isso é o principal. Por um momento da minha vida, eu passei por um processo tão delicado, que eu quase esqueci quem eu era. E ali eu só queria ficar em cima da cama, dormindo. Eu não tinha mais forças para trabalhar. Eu fiquei praticamente 1 mês fora do meu salão. Você imagina eu 1 mês fora do Race-me. As coisas começam a desandar. Imagina, porque as mulheres, elas amam a Giz, elas amam a Amanda, elas amam a Júlia, elas amam todas. Mas elas querem me ver lá. Claro. Sabe? De eu receber mensagens no meu direct. Mari, cadê você? Eu preciso da tua alegria, eu preciso... E elas falam que eu sou linda, né? Tem a sua elas cara, falam que eu sou linda. Gente, eu me sinto. Eu me sinto. Mari, cadê as dicas de moda? Cadê a tua alegria? Cadê você na academia? E eu comecei a ouvir essas mensagens. E elas, sem saber do que estava acontecendo comigo, elas foram me dando força. Até que teve um dia, Lu, na minha cama tem um espelho assim do lado. Eu levantei, eu olhei para aquele espelho e eu falei, ei, você é a Mariana Silva. Isso que está acontecendo na sua vida agora não é nada de tudo o que você já passou. Deus tem algo preparado para você. Tudo o que acontece na sua vida é um plano preparado que o Senhor faz. Até quando Ele tira alguma coisa da nossa vida, a gente precisa estar preparado para entender, que foi o que você falou. Fechou a porta e, de repente, aquela porta nem era para ser minha. Sim. Então, essas mulheres, elas precisam entender, fazer uma desconstrução. Vamos lá, vamos desconstruir para poder construir algo que venha fazer uma nova história na vida delas. Mas, Mari, eu tenho medo, porque ele me agride. E se ele me matar? Ele pode matar você de porrada dentro de casa. Sim. Vai ficar com medo de denunciar? E se ele te matar de porrada dentro de casa?
Que essa é a palavra, não tem como falar outra Sim, palavra. sim, não Ai, tem. uma pancadinha. Não Não, tem. é porrada que eles E aí dão. é o que eu falo, né? Pede ajuda. Gente, tem aqui, ó, Papo da Lu, pra vocês seguirem, pra você me chama lá de alguma forma, eu vou ajudar. Isso Eu aí. nunca deixo de responder a ninguém. Eu não deixo. Pode ser que eu demore Pode um me pouquinho. chamar também. Pode ser que Agora que demore. uniu aqui, ó. Ficou Com duas dobras. certeza, com certeza. Pode ser que eu demore um pouquinho a responder, mas eu nunca deixo de responder. Fato é que você não pode permanecer numa situação dessa, abusiva, Sim. extrema, Sim. né? E não pedir ajuda. Se você não tem força para sair sozinha, conte conosco. Sim. Se você não tem ao seu redor mulheres que te segura, te ampara de alguma forma, tem outras que, apesar de repente estar um pouquinho mais distante, estão aqui por uma luta por igualdade, por uma luta de direito e, acima de tudo, por uma luta de respeito, né, Sim. Mari? Mari, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, porque a gente já está caminhando aí para o final. Passa muito rápido. Muito, né? Por nós, eu acho que a gente iria aqui, até ficaria mais 2 horas aqui batendo papo, porque a gente tem muito assunto, Sim, muita história sim. para contar, né? Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer muito. Agradecer muito a sua participação, agradecer muito por você ter compartilhado aí a sua história com um monte de mulheres. Eu tenho certeza que as suas palavras e a sua história, de alguma forma, tocou, né, e vai continuar tocando o coração de muitas mulheres e vai incentivar a essas mulheres que, nesse momento, estão passando por alguma dificuldade também a superar, a se superar. Não é ser melhor do que outra mulher ou superar outra mulher. É se superar. A competição de uma mulher deve ser com ela. Sim. Ela deve querer ser melhor do que ela foi ontem, né? Então, hoje eu sou uma Luciana melhor do que a Luciana que eu fui ontem. Isso aí. Amanhã eu vou ser uma Luciana melhor do que a Luciana que eu estou sendo hoje. É sobre isso. Sim. Eu queria, Mari, mais uma vez te agradecer e pedir a você que você deixe aí, que você compartilhe uma mensagem final para essa mulherada que está nos assistindo, uma mensagem de encorajamento, de empoderamento que a gente tanto fala aqui hoje e que você gostaria de dizer com carinho para essas nossas seguidoras queridas aí. Então, meninas, eu sou uma mulher preta de 40 anos que eu sofri, cresci, empreendi e venci. E venci. Então, aqui eu falo para mulheres, Lu, que não acreditam em si mesma. Aqui eu falo para mulheres que elas se auto-intitulam como fracas, como frágeis. Aqui eu falo para essas mulheres que, se elas entenderem o poder que tem em ser uma mulher destemida e corajosa, elas vão longe. Elas serão imbatíveis. É sobre Não isso. aceitem agressão psicológica, não aceitem agressão física, não aceitem. Não aceitem. Entendam o tipo de mulher que nós somos, entendam que quando a gente faz essa desconstrução, é o que você falou sobre a rivalidade. Mulheres, a nossa rivalidade precisa ser com nós mesmas. É exatamente isso, Lu. É exatamente isso. Mas, Mari, como vai ser? Eu não vou conseguir. Consegue, sabe como? Tiro não, né? Tiro não vou. Exatamente. Tiro não Sabe vou. como que vocês vão conseguir? Quando vocês entenderem que é um dia após o outro. É um dia após o outro. Hoje tá doendo, amanhã vai doer menos, depois de amanhã vai doer menos. Tempo, né? O tal do tempo vai curar as feridas. Com O certeza. tempo vai fazer as se curar. Pode ser difícil, né? A gente às vezes fala assim, mas só quem está vivendo é que sabe, né, Exatamente. como é viver. Mas eu volto a falar aqui que não é impossível. Não existe o impossível. Difícil pode ser, mas não é impossível. E nós estamos aqui, cada uma com a sua história, para provar que não existe o impossível. Não existe. Vocês conseguem. Só precisa mesmo entender quem somos. É isso. Eu entendi quem eu sou. E através disso, Lu, você pode ter certeza, Lu, ter certeza que o meu lema e o meu legado sempre vai ser: mulheres precisam levantar outras mulheres. Uma sobe e puxa a outra, gente. Exatamente. Mari, mais uma vez, obrigada. Meninas, muito obrigada por vocês que nos acompanharam até aqui. Comente, curtam lá. E você que tem histórias, mulher, que tem histórias incríveis para contar,
me chama, que a próxima pode ser você aqui batendo papo com a Lu. Beijos. Beijo!